Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos estudar a lição 9 da revista, que tem como título A Revelação de Deus. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. E nós Te louvamos, Te glorificamos, sabendo que Tu és Deus, é poderoso, e o Senhor faz infinitamente mais tudo que pedimos ou pensamos. O Senhor é o nosso Deus, é o digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. E nós te agradecemos por cada vida que vai assistir através das redes sociais, essa aula, Pai, que é online, mas que possamos ser abençoados, Senhor. Que o Seu Espírito Santo faça nos compreender tudo aquilo que fomos estudar, fomos aqui falar, Senhor, e que seja para a honra e glória do Seu santo e poderoso nome. Nós que pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos dar início, e nós temos aqui como texto básico, lá no livro de João, capítulo 12, do versículo 20 ao 28. Então, vamos ler João 12, do versículo 20 ao 28. O que diz? Bom, versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Torá no dia da festa. Dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogariam: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o disseram a Jesus. Chegando, Jesus respondeu: É chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Aí, em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, guarda-la-á para a vida eterna. Aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai honrará. Agora o meu coração está angustiado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: já o glorificarei, já glorifiquei, e outra vez o glorificarei. Essas palavras do versículo 23 até o versículo 28, na primeira parte, é Jesus falando, entendeu? Então a gente vê. Agora, o texto devocional está em 1 Coríntios 1, 18 e 25. Vamos lá em 1 Coríntios 18, 1, 25. 1 Coríntios 1, 18 e 25, que diz: Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tomou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens.
Então, nós lemos lá 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Agora temos o versículo-chave, que é João 1,14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória unigênita do Pai. Qual é o alvo dessa lição? O alvo dessa lição é, ao estudar esta lição, você terá condições de ver como a cruz de Cristo é a maior e melhor revelação da glória, da justiça e do amor de Deus, e como ela responde às perguntas do homem por amor e justiça de Deus, neste mundo repleto de amor e injustiça. Então, o que a lição trará para o aluno no caso dele ser capaz? Ele é capaz de compreender como a cruz de Cristo é a maior e melhor revelação da glória, justiça e o amor de Deus. Ele poderá sentir também, percebendo que o amor e a justiça de Deus neste mundo de desamor e injustiça, e agir, levar a mensagem da cruz aos que não conhecem. Então, nós temos aí a questão a revelação de Deus e que é aquilo que o aluno poderá ser capaz através desse estudo. Agora vamos partir para a nossa introdução. Então, partindo da introdução, nós temos a cruz de Cristo tem voz por meio dela. Deus está falando ao mundo, pois ao Deus que é Espírito e tem na palavra o seu principal instrumento de autorrevelação ao homem. O que Deus está revelando de si mesmo ali na cruz? É uma pergunta. Dentre tantas coisas, cremos que as principais são a sua glória, a sua justiça e o seu amor. Número 1 em algarismo romano diz que, como título, a cruz revela a glória de Deus. O termo glória oferece um dos exemplos mais claros da mudança no sentido de uma palavra grega quando se submeteu à influência da Bíblia. O significado básico de tocha quer dizer glória no grego secular, e opinião, conjectura, é o sentido dessa palavra, tem uma gama de variações. Desde a opinião acerca de uma pessoa ou coisa que estou disposto a defender, até o valor que outras pessoas atribuem a mim. Isto é reputação e louvor. O termo ocorre 165 vezes no Novo Testamento e é traduzido por honra, fama, reputação, esplendor, fulgor e glória. Isso tudo está em Mateus 4, capítulo 4, versículo 8, Mateus 6, versículo 29, Mateus 16, versículo 27, Lucas 2, versículo 9, depois versículo 14, João 1, versículo 14, Atos 22, versículo 11, Romanos 3, versículo 23 e 2 Coríntios 3, versículo 18, e entre Apocalipse 1, versículo 6, e depois Apocalipse 21, versículo 11 e versículo 26. Então, no Antigo Testamento, a glória de Deus se revela na natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, conforme lá em Salmo 19, 1. E na história de Israel, conforme Salmo 97, versículo 2 ao 6, em Isaías 35, versículo 2, e depois Isaías 40, versículo 5. E a nação redimida. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, a glória está totalmente associada a Jesus Cristo. O versículo-chave desta lição é João 1,14. Confirma isso e o próprio Jesus referiu-se à sua morte como um ato de glorificação a si e ao Pai. O autor dos Hebreus ensina que o Filho é o redentor da glória, conforme Hebreus 1, versículo 3. A expressão indica que ninguém expressa melhor o brilho de Deus que é o próprio Deus, unigênito. Em 3 ocasiões distintas, Jesus se referiu à sua morte como uma honra de glorificação. Primeiro, em resposta ao pedido de alguns gregos,
que procurava vê-lo, Jesus disse: é chegada a honra de ter glorificado o Filho do Homem, conforme João 12, versículo 23. E número 2. Assim que Judas deixou o cenáculo e entrou à noite, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Isso está lá em João 13, versículo 30 ao 32. Já no número 3, fala sobre na oração sacerdotal, ele disse, o que Jesus falou? Pai, é chegada a hora e glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Isso está lá em João 17, 1. Estas 3 passagens têm em comum 2 fatos. Primeiro, letra A presença do termo agora ou ora, que, de acordo com o contexto, refere claramente à crucificação. Letra B. A glorificação será do Pai e do Filho juntos. Mas o que a cruz irradia? É uma pergunta. Olhando para Romanos 3, 25, 26 e Romanos 5, versículo 8, podemos concluir que Deus, em Cristo, nos deu uma demonstração clara e pública de sua justiça e do seu amor. E vamos lá, no item 2, a cruz revela a justiça de Deus. Em Romanos 3, versículo 21 a 26. Entre aspas, diz, a cruz demonstra com igual vivência tanto a justiça de Deus em julgar o pecado, como a sua misericórdia em justificar o pecador. Tá? Fecha aspas. Onde está a justiça de Deus neste mundo injusto? Aí tá. Esta famosa pergunta tem atravessado séculos e séculos. Por que os ímpios prosperam e os inocentes sofrem? O justo parece guardar em vão a sua integridade. É a tônica do Salmo 73. Homens e mulheres têm procurado encontrar sinais da presença da justiça de Deus em situações de desgraça e calamidade. Stott lembra que a Bíblia responde a essas questões em 2 modos complementares. Vamos ver esses modos complementares. Primeiro, letra A. Olhando para o juízo final, onde todas as coisas serão julgadas, à luz da justiça de Deus, isso significa que os pecados acumulados serão finalmente tratados, conforme Mateus 16, versículo 27. Em 2 Coríntios 5,10 e 1 Pedro 1,17 e Apocalipse 20, versículo 12 e depois Apocalipse 22, 12, preste atenção, os desequilíbrios da justiça só serão totalmente corrigidos no juízo final. Antes disso, deixar que Deus seja Deus e não procurar justiça em um mundo que jaz do maligno. Tá? Então isso quer dizer o seguinte, a gente muitas vezes tem sede de justiça, né? Jesus falou no Sermão do Monte mesmo, que bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. Nós muitas vezes queremos ver a justiça, claro, todos nós queremos que a justiça prevaleça, mas a gente sabe que o mundo jaz no maligno, que esse mundo não é de Deus. Esse mundo, nós estamos apenas no mundo porque nós precisamos evangelizar para que o ímpio ele venha se converter, para falar do amor de Deus, da graça de Deus, né? Da morte de Jesus pelo sacrifício dele na cruz. Mas o que acontece? Esse mundo, nós não esperamos totalmente uma justiça divina, porque essa justiça divina vai vir enquanto houver o julgamento. No final dos tempos, Jesus vai voltar e aí todos serão ressuscitados, todos, tanto o justo como o ímpio, e todos passarão pelo tribunal de Cristo, quer dizer, o tribunal de Deus. E aí todos serão julgados. Aí vai prevalecer a justiça. Vai prevalecer a justiça de Deus. Porque do homem, a gente vê que até mesmo o poder judiciário, ele muitas vezes comete muitas injustiças. A gente vê no exemplo de tantas pessoas que são presas,
que às vezes, depois de muito tempo preso, descobre que ele era inocente, que não foi ele que cometeu o crime. E aí, como é que fica isso? E outros casos que a gente já viu, não só em questão de crime, mas quantas injustiças acontecem nesse país. Tantas coisas mentirosas, tanta falsidade, tantos testemunhos falsos, e quantas pessoas são injustiçadas. Mas Deus, ele sempre fará justiça. Ainda que se tarda, que seja no tribunal, quando Jesus e os anjos julgarem, né? E diz que os apóstolos também julgarão. Então haverá ali um justo juiz que fará toda a justiça. E ali estará aqueles que de fato procuraram a justiça, e eles receberão a justiça de Deus. Mas, infelizmente, nesse mundo a gente vê muitas injustiças. Mas vamos lá, letra B. Olhando para o juízo decisivo realizado na cruz, o apóstolo Paulo disse aos seus atenienses que Deus, entre aspas, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que testinou e acreditou diante de tudo, ressuscitando entre os mortos. Atos 17, versículo 31, justamente que eu falei, que o apóstolo Paulo diz que haverá um dia que há de julgar o mundo com justiça, mas uma justiça divina, porque não é a justiça do homem. Agora, número 2. De que maneira a cruz revela a justiça de Deus? Paulo, ao mestre e doutrinador da Igreja do Senhor, nos responde em 2 textos. Vamos lá. Primeiro texto, em Romanos 3, 21 ao 23, versículo, né? Ele, entre aspas, ele fala: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, que para todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Fecha aspas. E a ideia central é dupla. Vamos lá. A justiça é de Deus e a ênfase que cai sobre a posse. Ou seja, como a justiça é dele e nós não temos a nossa própria por falta de mérito e pela natureza pecaminosa, precisamos lançar a mão do caminho que Deus escolheu para revelar sua justiça. E ela é sem lei, porque a função da lei é condenar e não justificar. A justiça de Deus é a posição justa que ele concede àqueles que creem em Cristo. Então, a justiça de Deus é, entre aspas, o modo justo de Deus justificar os injustos. Fecha aspas. Então, a gente vê que a justiça de Deus, ela faz chocar aqueles que são injustos. E ela não veio, ela veio para justificar. Tá? Agora, é claro que nem todos vão ser justificados, porque todos nós pecamos, carecemos da glória de Deus, conforme a palavra fala, mas muitos que não quiseram aceitar Jesus, não quiseram essa justificação, não vão ser condenados, porque esse tribunal é justamente para justificar, porque nós somos pecadores, mas nós temos um advogado que é Jesus Cristo, e diante de Deus ele vai nos justificar, aqueles que crêem, aqueles que obedeceram a palavra e que procuraram, entendeu? Mesmo pecando, se arrependeram, então eles vão ter a vida eterna. Mas aqueles que cometeram vários crimes, várias coisas que a gente vê lá na passagem na Bíblia que Deus condena, esses não vão poder reinar a vida eterna, e aí serão condenados. Então a justiça de Deus justamente para justificar os injustos, para tentar, porque muitos às vezes eles são injustos, mas porque eles não tiveram às vezes conhecimento dessa justiça de Deus. Embora a palavra de Deus diz que Jesus voltará
onde todo o evangelho será pregado. Inclusive, a gente vê que hoje, através da mídia, através da internet, através de coisas, está se chegando a palavra de Deus em todos os cantos da face da terra. Mas a gente ainda pode crer que muitas tribos indígenas no interior do interior que talvez não ouviram a palavra, entendeu? Mas isso aí é Deus é que sabe se eles vão ser justificados ou não. Porque, no meu entender, é preciso crer em Jesus, mas não é preciso apenas crer em Jesus, mas obedecer a palavra de Deus e não cometer certas coisas que levam o homem ao inferno. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não se justificar, aquele que não for justificado, será condenado. E Deus que sabe de todas essas coisas, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então não estou eu aqui, nem ninguém, nós podemos julgar, mas é Deus que vai julgar todas as coisas. Em Romanos 3, 25, lemos: a quem Deus propôs o seu sangue, manifestar-se a sua justiça. Eis um texto bíblico que mostra claramente que a justiça é manifestada na cruz. Portanto, os olhos da humanidade devem se voltar para o Calvário, quando estiverem perguntando pela justiça de Deus. Bom, a gente vê que uma justiça de Deus já foi feita. Quando Jesus morre na cruz, nossos pecados foram todos perdoados, tá? Porque Deus se fez pecado por nós. O que acontece? Mas nós, hoje em dia, nós pecamos, continuamos a pecar. E nós, como o apóstolo Davi fala, nos Salmos, que nós já nascemos do pecado. Mas acontece que é o seguinte, a questão é que hoje nós temos Cristo, e quando nós pedimos perdão em nome do Senhor Jesus, Jesus é fiel e justo para nos perdoar, quando nós nos arrependemos de fato em verdade. E aí o que acontece? A gente comete pecado, mas nos arrependemos e Deus é fiel e justo e nos perdoa. Eu acho que eu pulei o 1 Coríntios, ali na letra P, que fala sobre, entre aspas, né, em 1 Coríntios 1:30. Entre aspas, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. E fecha aspas, Paulo afirma que, entre aspas, Jesus Cristo se tornou da parte de Deus justiça, fecha aspas. Isso é o apóstolo Paulo falando. Agora vamos lá, a primeira aplicação do autor, ele coloca na revista, que é o seguinte: por qual motivo Deus precisou demonstrar sua justiça na cruz de Cristo? Não haveria outro caminho para ele fazer isso? Em Romanos 3, 25, 26, temos a resposta. Então vamos lá, vamos ver a resposta. Eu fiquei mesmo curioso para ver se... Então vamos lá. Romanos 3, 25 e o 26. Vamos ver essa resposta. Vou fazer a pergunta de novo. Por qual motivo Deus precisou demonstrar sua justiça na cruz de Cristo? Não haveria outro caminho para ele fazer isso? A resposta está em Romanos 3, 25. É o que eu vou ler agora. Romanos 3, 25 e 26. O que diz? É isso mesmo? Deus o propôs para propiação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, tantos cometidos sob a tolerância de Deus, para demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificado daquele que tem fé em Jesus. Então, qual é a questão? É ter fé em Jesus. É saber que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. É Ele que tem poder para perdoar pecados. Nenhum outro, porque nenhum subiu à cruz e morreu na cruz por nós. Somente Jesus.
Agora, vamos lá. Vamos acompanhar com muita atenção o comentário de Stott. Stott fala, fala não. Quem fala é apóstolo Paulo. Ele apenas faz um comentário. Então, abre aspas. Apóstolo Paulo falando. Paulo afirma 2 vezes a necessidade da cruz. Embora cada vez ele acrescente uma explicação diferente, na primeira vez ele olha para o passado e diz que Deus demonstrou sua justiça na cruz, por ter Deus na tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Está lá no versículo 25, que nós lemos. Na segunda vez, ele olha da cruz para o presente e para o futuro e diz que Deus demonstrou, de fato, continua a demonstrar a sua justiça no tempo presente, para eles mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É o que eu acabei de ler, que eu falei que há necessidade de crermos que Jesus é o Senhor e Salvador. Tem que ter fé nele. Por causa de sua tolerância passada para com os pecadores, Deus havia criado um problema para si mesmo. Pecado, culpa e juízo deveria estar inexoravelmente, inabalavelmente ligado em seu mundo moral. Embora em restrição própria, ele pudesse ter adiado seu juízo. Não poderia permitir que o acúmulo de pecados humanos continuassem definitivamente, muito menos cancelar todo o juízo. De fato, ele destruiria tanto a si mesmo quanto a nós. Ele se destruiria contradizendo seu caráter divino de justo legislador e juiz, e nos destruiria contradizendo a nossa dignidade humana, de pessoas moralmente responsáveis, criados à sua imagem. Fecha aspas. Então, agora ninguém pode acusar Deus de apoiar o mal e apresentar indiferença ou injustiça moral. Certo? Isso mesmo. Bom, nós temos no item 3, a cruz revela o amor de Deus. Vamos lá. O espaço dedicado à justiça de Deus na cruz precisava ser maior dentro desta lição, por tudo que você mesmo aprendeu. Todavia, as indagações humanas persistem, ou seja, como conciliar o amor de Deus com tragédias pessoais, inundações, terremotos, incidentes que tiram centenas de vidas, fome e pobreza em várias partes do mundo. A tirania e a tortura, a doença e a morte, por exemplo, com os ataques terroristas nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, que abalaram o mundo, Que abalaram o mundo, está perguntando. Onde está o amor de Deus nestes momentos? Aí vamos lá. Primeiro, a declaração de Paulo a respeito do amor de Deus. A resposta está em Romanos 5,8. Entre aspas, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fecha aspas. Portanto, o amor de Deus é evidenciado na cruz de Cristo. Stott resiste que, entre aspas, se estamos procurando uma definição de amor, não deveríamos ir ao dicionário, mas ao Calvário. É verdade. Não precisa ir ao dicionário, mas sim ao Calvário. Porque foi lá que o Jesus pagou o precioso preço do nosso resgate, que nós éramos pecadores e nós estávamos todos condenados. Mas você ainda pode estar pensando que a cruz não responde às perguntas levantadas anteriormente. De fato, porque o propósito da cruz nunca foi responder às calamidades e à tragédia na vida humana. Billy Graham, em sua mensagem no culto, em memorial às vítimas do ataque terrorista dos Estados Unidos, numa tentativa de explicar o horror, falou sobre o, entre aspas, ministério da iniquidade, fecha aspas, que a Bíblia afirma ter em 2 Tessalonicenses 2,7, e o apóstolo diz que ele já opera. O tempo do verbo grego é o presente, do indicativo, e que significa 2 coisas, ação concreta e atualidade. Sendo assim, muitos acontecimentos trágicos
fazem parte das coisas encobertas que pertencem ao Senhor, conforme Deuteronômio 29, 29. E Mateus 24, versículo 36. E Atos 1, versículos 6 e 7. Número 2. A confirmação de João a respeito do amor de Deus. João deixa o assunto bem claro, entre aspas. Nisto consiste o amor. O texto grego literalmente diz, nisto o amor é. Ou seja, o amor é constituído de e é composto de, não em que não tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, enviou seu Filho como propiciação. Estudamos essas palavras na lição anterior, pelos nossos pecados. Fecha aspas. Está lá em João, 1 João 4 e 10. Encerramos esse tópico com uma frase de Stott, entre aspas. O valor de um dom de amor é medido tanto pelo que custa a quem dá como pelo grau de merecimento de quem recebe. Por isso, lembre-se que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores, conforme Romanos 5,8, e ainda resta alguma dúvida do amor de Deus por nós? Só esse sacrifício que Jesus fez na cruz e o Pai enviando seu próprio Filho para morrer por nós, isso já mostra a justiça de Deus, né? E o amor de Deus por nós. Agora, número 4, é o Eucarismo Romano, que tem o título A Cruz Revela a Sabedoria e o Poder de Deus. A última consideração que nós queremos fazer sobre a revelação de Deus na cruz é a sabedoria e o poder. Mas de que maneira a cruz revela a sabedoria e o poder de Deus? A cruz não era um instrumento de vergonha, humilhação e condenação para os malfeitores? O texto bíblico base para essa resposta é a questão de 1 Coríntios 1, 18 e 2 versículos. 1 Coríntios 1, versículo 18 e depois 1 Coríntios 2, versículo 5. Porque esse é o tema principal dessa passagem. Na verdade, o apóstolo está contratando a sabedoria do mundo com a sabedoria do poder de Deus. Entre aspas, porque tanto os judeus pedem sinal como os gregos buscam sabedoria. Está lá em 1 Coríntios 1, versículo 22. Mas a sabedoria e o poder que Paulo tem para apresentar a judeus e gregos é a cruz de Cristo. O que para os judeus é escândalo, mas para o gentio ou grego é loucura, conforme 1 Coríntios 1, 23. Nem por isso o apóstolo vai alterar sua mensagem. Por quê? Por 3 razões. Primeiro, a mensagem da cruz é o centro da pregação apostólica. Porque não se enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não anule a cruz de Cristo. 1 Coríntios 1, 17. A minha palavra e a minha pregação não constituem a linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e assim no poder de Deus. Está lá em 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5. Agora, segundo. Aí vem, o mundo jamais conhecerá a Deus pela sua própria sabedoria. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. 1 Coríntios 1, versículo 21. E o profeta Isaías 29, 14. É citado por Paulo em 1 Coríntios 1, versículo 19, afirmando que Deus já havia declarado a sua intenção de destruir a sabedoria dos sábios e frustrar a inteligência dos entendidos. Quem quiser conhecer Deus deve optar em andar pelo caminho que ele mesmo escolheu. O próprio crucificado afirmou, que foi Jesus, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João, aliás, capítulo 14, versículo 6. A razão da crucificação de Cristo revela a sabedoria do poder de Deus. Já conhecemos todos os benefícios que advêm da cruz aos pecadores. A obra única, completa e perfeita do Filho de Deus demonstra a eficácia e eficiência da crucificação.
A gente quiser pode ler lá em Hebreus 9, versículo 23 a 28. Se houvesse alguma falha nesta obra, aí sim poderia ser que faltou sabedoria ou poder de Deus. Mas como isso não aconteceu, ou seja, tragada foi a morte pela vitória. Está lá em 1 Coríntios 15, versículo 54. De fato, não aconteceu. Stott afirma que, entre aspas, os valores divinos e os valores humanos discordam completamente um do outro. E a cruz, que como meio de salvação, parece o auge da impotência estúcia, na realidade é a maior manifestação da sabedoria e o poder de Deus. Fecha aspas. Resumindo, Deus não queria ler na cartilha do mundo ao demonstrar sabedoria e poder. Por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que o dos homens. Isso está lá em 1 Coríntios 1, versículo 25. 1 Coríntios 1, versículo 25. Bom, chegamos à conclusão. O que fala a conclusão? Deixamos agora o próprio Stott concluir. Vamos lá. Stott conclui, abre aspas. Quando olhamos para a cruz, vemos a justiça, o amor, a sabedoria e o poder de Deus. Não é fácil determinar qual desses aspectos é mais brilhantemente revelado. Se a justiça de Deus ao julgar o pecado, e se o amor de Deus ao levar o castigo do nosso lugar, e a sabedoria de Deus em combinar com perfeição as duas coisas, ou se o poder de Deus em salvar aqueles que creem, pois a cruz é de igual forma um ato. É, portanto, uma demonstração da justiça, do amor, da sabedoria de Deus. A cruz nos assegura que Deus é a realidade dentro, por trás e além do universo. Fecha aspas. E são as palavras de Stott. E assim nós terminamos a lição 9. E a próxima lição vai ser a lição 10, que é a próxima lição, que tem como título A Conquista do Mal. Então, a próxima lição será a 10, com o título A Conquista do Mal. Então, nós aí terminamos mais essa lição e fomos orar e agradecendo a Deus pelos momentos de estudo e que Deus possa nos abençoar. Senhor, grande Deus, eterno Pai Celestial, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por esse estudo da escola dominical, a qual fala sobre a Tua cruz, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a qual ali, Senhor, nós fomos justificados. E nós cremos, Senhor, que nós, como cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e a nossa fé, que Ele é o autor da nossa fé, é o Teus Pai, Teus Filho, Teus Espírito Santo, a Santa Trindade, unidade de Deus. E nós cremos, porque assim somos justificados, e assim alcançaremos com perdão dos nossos pecados, uma vez que nós pedimos perdão e nós também nos arrependemos dos nossos pecados. Somos justificados por Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos lava. E graças ao Senhor, nós somos mais brancos que a neve, quando nós somos justificados, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador e Senhor, e o único que tem poder para perdoar os nossos pecados e nossas falhas. Senhor, continua nos perdoando, ensina também a perdoar a cada um dos nossos devedores, que possamos ter um domingo de paz, um domingo de tranquilidade, um domingo de segurança, e que Tu possa abençoar cada família, cada lar, e que aqueles que estão enfermos, Senhor, que sejam curados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, e que possam ter paz e alegria, Pai. Ó, seja conosco, abençoe nossa semana, que seja uma semana abençoada, uma semana frutífera, até nós estarmos de volta aqui com o estudo da Escola Bíblica Dominical Online. E nós pedimos e tudo nós agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então fiquem na paz, que Deus abençoe
e até a próxima lição, que é a lição 10. Amém? Glória a Deus.